TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Diga comigo, eu tenho espírito de sabedoria. Meus olhos têm sido iluminados. Uma vez iluminado, sempre iluminado. Me tem tragado a âncora da palavra. E estou aqui para sempre. Diz, mas nós não nos gloriaremos desmedidamente, senão conforme a regra que Deus nos tem dado. Por quê? Por medida, para chegar também a vós. Nos dá a entender aqui que o apóstolo tinha uma regra como medida. Ou seja, ele não fazia o que lhe dava na cabeça, nem jogava incorretamente. O apóstolo possuía a medida de Deus em sua mente. E com essa medida, ele trata a igreja. Com essa medida. Então diz, porque não fomos longes demais, como se não chegássemos até vós, pois fomos os primeiros a chegar até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos desmedidamente em trabalhos alheios, senão que esperamos que, conforme cresça a vossa fé, seremos muito engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Diz aqui, você sabe que você tem o dom da fé? E o dom da fé, a fé não cresce. No que você cresce é na medida de fé que você tem. Você tem o dom da fé completo. A sua fé não pode ser aumentada. Não pode ser diminuída. Você tem o dom da fé, mas nessa fé você sobe à estatura do varão perfeito. Então Paulo dizia aqui, olhe, eu sei que com a medida que eu trago, se vocês crescem na fé, vocês vão me engrandecer. E o que Paulo queria? Se engrandecer? Paulo queria se gloriar desmedidamente? Não, Paulo que queria era ser engrandecido, não na carne, na medida, a regra que Paulo andava. Imagina que Paulo era o perito arquiteto naqueles tempos. Você sabe por que Deus tem empregado tanto apostolado nos últimos 7 anos? Para eu ser engrandecido. Veja, e eu tenho sido engrandecido, porque onde quer que eu vou, me amam com um amor tremendo. Já me respeitam todo mundo. Antes não, antes diziam, aí vem José Luiz. Já não, agora dizem, olha, aí vem o apóstolo. E então tenho dito, Senhor, estão me engrandecendo? E Deus me disse, não seja nécio, a ti não vou te engrandecer, tu és um pedaço de carne, a ti vou te dar mais aguilhões, porque está preparadinho, vou te subir o forno, mas eu te engrandeço no ministério que pus em ti, que é a medida minha, para que tu meças aos crentes conforme a essa regra. Então, Deus tem que engrandecer o apostolado, porque senão as pessoas faltam com respeito a isso. E então, diz aqui, há uma regra, o apóstolo tem uma regra, e a regra é a medida que Deus usa para tratar aos crentes. Você sabe qual é a medida que Deus usa com os crentes? Bem, há uma medida que ele não viola, os vê completo. Os vê perfeitos e não os conhece em carne. A medida de Deus é essa. Deus te vê completo. Repito, te vê perfeito e a teu corpo físico diz, com isso eu não conto. Não te conheço em carne. Tenho que levantar minha mão direita e minha mão esquerda e pôr a dizer a minha mão, que de minha mão esquerda a minha mão direita, vamos dizer de 1 ao 100. Vamos imaginar uma medida, não? De 1 ao 100. Pois a medida de Deus é que Deus te vê no 100.
porque estás completo, não te falta nada. Como a sua oferta te fez perfeito, como te vê Deus, completo, perfeito, e não te conforme segundo a carne. O problema é que a maioria dos crentes, mesmo os que chegaram na graça, eles, às vezes, quando te tratam, te vê a metade do caminho, nos 50% de tua experiência carnal. Porque tu és um ser espiritual que está acomodando a uma experiência carnal. Tu não eres um ser carnal que está te acomodando a uma experiência espiritual. Sim, tu começaste uma experiência, uma iniciação na vida do Espírito. Quando tu chegaste a crescer em graça, tu entraste em uma experiência espiritual e no momento diz, mas o que é isso? Paulo diz que tu estás em lugares celestiais, mas eu estou no mesmo lugar onde eu nasci. Diz, sim, mas isso é espiritualmente, tu estás sentado juntamente com ele em lugares celestiais. Tu estás completo, tu não olhes o que se vê, porque o que se vê vai ofuscar o que verdadeiramente tu é. E então o que acontece? Que às vezes o irmão, quando trata contigo, pois te ofende, te maltrata, ainda que na mesma igreja, e tens que padecer às vezes dentro da igreja. Não tem paciência contigo. Então, às vezes o irmão contigo tem rosas. Há irmãos no ministério que são meio fortezinhos. Sim, eu tenho visto isso no ministério. Mas você sabe que, como eu estou aprendendo a viver pela medida de Deus, eu os vejo ao 100% e digo, é que vai de caminho. Então não julgo onde está se manifestando, porque, ao parecer, ainda que Deus os vê em 100%, mas por sua experiência carnal, às vezes você o vê com um 30, um 40, um 50, e de momento diz, esse irmão está me maltratando. E quando te maltrata assim, o que tu tens que fazer? Padecer penalidade. Tens que padecer, porque o padecimento é parte dessa experiência. Eu sei que tu não quisera padecer, mas aqui se padece, porque há pessoas que te interpretam mal. Então, isso é um trabalho que Deus vai fazendo com todos os que se iniciaram no reino espiritual. Vamos crescendo e melhorando, e o teu proceder vai melhorando. E agora és mais tratável e é mais terno com os crentes. Sim, porque Deus vai brigando com teu caráter, porque teu caráter foi contaminado por tua experiência carnal. Tu és um escolhido desde que? Desde antes da fundação do mundo. Tu eres um espírito perfeito desde que vem do ventre de tua mãe. Por que tu crês que Paulo disse, agora entendo que desde o ventre da minha mãe, Deus me escolheu por apóstolo? Ah, te escolheu desde o ventre da tua mãe por apóstolo? E por que mataste a Estevão? Ah, porque eu não sabia quem era eu. Mas como Deus sempre viu a Paulo? Escolhido desde o ventre, com a medida de Deus, como viu, sempre o viu bem. Olha, se tu pudesse ter os olhos de Deus, se tu pudesse. Efésios 2:10. Diz, porque somos, que diz, feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então nós somos feitura, criação de Deus. E atente-se bem, tudo que Deus cria tem um processo de desenvolvimento. Tudo que Deus cria. A árvore foi pequena e cresceu. O animalzinho era pequenininho e cresceu. Tu fostes pequeno e subiste de estatura, porque tu és uma criação e todo tipo de criação tem seu desenvolvimento. Portanto, quando fala aí que tu és criação, feitura sua, está falando do seu espírito. O
que acontece é que teu espírito tem um veículo que se chama teu corpo. E então tu tens que levar o teu corpo até criar em boas obras preparadas de antemão. Ou seja, tu dirige esse veículo. É uma experiência, é um desenvolvimento. Tu eres feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha o que diz o 4 de Efésios, capítulo 4, o verso 13. Olha o que diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A um varão perfeito, à medida, diga, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tu sabes quem tinha a medida? O apóstolo Paulo. Paulo andava com a medida que Deus lhe deu. Olha, esta é a medida. E sabe o que diz Filipenses? O próximo livro fala de ti. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido disto, que o que começou em vós a boa obra, que diz, a aperfeiçoará. Veja, essa medida, Paulo estava convencido. Essa medida, Paulo diz, esquece que se Deus te chamou, Deus te iluminou, e Deus te aperfeiçoou, e Deus te chamou para entender essa revelação, que isso não é qualquer revelação. Tu és um bem-aventurado para tu estás aqui, tiveram que iluminar o teu entendimento. Tiveram que aplicar uma regra para te trazer aqui, iluminar o teu entendimento. Imagina que eu que levava tantos anos no sistema e eu não entendia nada do que eu prego hoje, nada. Assim que tiveram que trazer uma classe de operação tremenda para poder... Imagina, para ativar a mente de Cristo em mim, Deus me deu sua mente e me disse, José Luiz, essa é a medida, toma. Agora, com essa medida, te medes tu e medes também aos demais. Não faça acepção de pessoas, porque essa medida não é para fazer acepção de pessoas. Por isso, às vezes, eu vejo pessoas na igreja que eu vejo tão longe de onde eu penso que deveriam estar, mas Deus me diz, mas está perfeito, verdade, José Luiz? Ou não, Senhor? O que estou vendo, não, mas eu não conheço em carne. Diz, ai de ti se me violas esse princípio de conhecê-lo em carne. Diga, eu olho com essa medida. Eu julgo com essa medida. É como eu que um dia liguei um homem para me arrumar, me fez uma divisão de um escritório, e então ele disse, ei, que tu crees que material vamos necessitar? Então, de momento, pegou, se ajoelhou assim, pôs assim a olhar com os olhos e medir e disse, contra medindo, eu disse, ei, mas você não tem um nível? Não tem uma regra de medir? Não, isso é só para ter uma ideia. Não, eu não posso lutar com ideias assim, se tu não me traz um... Então ele trouxe um nível que eu tinha bem grande e disse, mede com isso, porque senão vai sair todo, vai ser difícil. Diga, uma regra, uma medida, um nível. O profeta lá, Zacarias, falou do prumo. Diz, o varão leve o prumo em sua mão. Tu sabes o que é um prumo? Especialmente quando você está colando papel na parede, esses papéis bonitos, você não pode correr o olho. Deixa eu ver se ficou direito. Não, tu tem que medir de cima e tirar aqui o cabo, baixe e o prumo fique em um momento em que se acomoda até que fique quietinho. Essa é a medida. Pois o profeta disse que esse varão viria com um prumo. E tu sabe o que disse? Ele leva também 2 cajados na mão, um de graça e outro de apostolado, de atadura. Tu sabe o que é atadura? Atadura é graça, não as ataduras que andam por aí. Graça e apostolado, que é o que te leva e te mete na medida e te amarra daí, e daí tu não sais. Hello! Vou lhe dizer uma coisa, essa medida não a tem todo mundo. Para isso você tem que sentar-se, escutar, ser prudente,
não ter mais autoconceito de si do que o que você deve ter. Tem que associar-se com os humildes. Não com os vaidosos que entram na igreja. Embora que no ministério a gente está cheio de vaidade. Não são todos. Olhe, nem todos têm colocado essa medida. Isso tem uma medida. Não é a idade. Não é a tua idade. Não é se tu és homem ou mulher. Depende do que há em tua boca. Depende dos materiais de construção. Se Deus diz, aqui vão 5 blocos de tais medidas, e aqui vai uma coluna, pois tu não diga, para impressionar, eu vou colocar 6 blocos. Porque para impressionar, então você vai ter que impressionar no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, porque essa parede tem 6 blocos e eram 5. E se danifica o edifício. Essa é a aplicação que eu tenho. Deus me diz, olha, se tu és, como sabe que tu és o edificador? Se edifica em cima do fundamento. Eu não posso sair de cima, imagina que eu edifique ao lado. Se me encontram fora, eu estou em cima do fundamento. O que acontece é que a mim foi dado interpretar os planos do arquiteto. Como eu os interpreto se Paulo chega a interpretar, se houvesse conhecido a graça imediatamente? E veja, mas Paulo? Moisés teve um monte de problemas tremendos porque Deus lhe abriu, lhe falou a sarça ardente e depois se foi a um monte e desceu como uma pedra e se buscou perseguição. Disse, quem é sarça ardente? Se houvesse fogo, se houvesse queimado a sarça. Isso foi umas tábuas que ele mesmo talhou lá em cima, por isso esteve aí 40 dias, tu sabes. Busca-lhe as mãos, estão cheias de calo, porque ele mesmo fez. E Paulo, o que aconteceu com Paulo? Paulo disse, irmãos, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não entendo isso. A mim não, eu sei que foi no corpo. Ele não sabia, eu sei que foi no corpo, que eu fui arrebatado ao paraíso, mas foi no corpo. Porque Paulo tiveram que dar muitas revelações. A mim não. A mim o que me deram foram 2h30 de consulta. Subi para Equipap e subi e falei com o Senhor por 2h30 e só me deram Romanos 6, 7 e 8. Vai com esse materialzinho que depois eu te acrescento o resto. Mas a medida não se pode violar. Diga, não se pode violar. Se nos danifica o projeto, e Deus não vai danificar este. Esse é o último projeto de Deus. E esse Deus não vai deixar de danificar. Olha o que Paulo faz para aplicar uma medida correta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 de primeira carta aos Coríntios, verso 3. Capítulo 1, 2, verso 13. O qual também falamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o terrenal ao espiritual. Tu sabe por que o sistema protestante, católico, todos os sistemas que há, sabe qual é o problema deles? Que eles têm que acomodar o canal ao espiritual. E isso é hello. Não, é como a besta que viu Daniel de Nabucodonosor. Te recorda? Aquela grande estátua que viu, que tinha tremendo, tu sabe, um peito tremendo, com metais fortes e coisas. Mas os pés, o fundamento, estava mesclado com barro e ferro. Então imagina, isso não funciona. Pois assim está. Tu sabe que essa é a profecia de Daniel, interpretando agora mesmo em nossos rostos. Esse é um sistema protestante que diz que tem que acrescido em Roma a cidade eterna, as filhinhas que Lutero por aí abriu o caminho. Tá aí mesmo, saiu daí, da mesma rameriza. O que acontece? Que é engordado, tem crescido. O problema é que
seus pés estão feitos de barro e ferro. Tu sabe o que vai acontecer? Que um dia se desmorona e aí caiu. Sabe por quê? Porque você tem que acomodar o espiritual ao espiritual. Você é um espírito que vive em um vaso de barro. E o evangelho é um mundo espírito acomodando esse evangelho espírito a teu espírito. Tua carne aqui para nada aproveita. Tua carne não joga nenhum papel aqui. E o sistema protestante, veja com o que trata. Não coma comida de porco. Vamos batizar para molhar sua carne. Vamos dar um suquinho de uva e um pedacinho de pão, porque esse é o corpo de Jesus Cristo. Vamos pôr de joelhos até que sangrem seus joelhos. Isso é carne. Por isso Paulo diz, olha, como vocês que têm sido mortos com Cristo, vocês que pertencem ao mundo espírito, se submetem a preceitos tais como não toques, não manejes, não guste, inconformidade a mandamentos e doutrinas de homens. À medida, há que acomodar, como disse aqui, diz, acomodando, diga, acomodando o espiritual ao espiritual. E como você acomoda o espiritual ao espiritual? Aprendendo à medida que Deus dá a um apóstolo. Você aprende isso? Isso são as lentes que quando você usa, você vê o seu irmão que está tropeçando, você diz, estou convencido que o que começou a boa obra nesse irmão vai terminar. Pastor, mas é que não é eterno, não me sabe falar, não me. Olha com os olhos de Deus. No que chega à estatura de um varão ou de uma mulher perfeita, em Cristo Jesus. Dá-lhe tempo. Pastor, são 5 anos que levo com a mesma. Dá-lhe tempo. Olha que se Deus sabe aperfeiçoar, os pastores não sabem. As juntas, os grupos, o conselho, a psicologia, isso não. Mas quando Deus toma alguém por filho, aí se disciplina, corrige, repreende. Se alguém que vai te levar, se leva também. Mas ele vai terminar. Por isso Paulo diz, rapaz, eu estou convencido. Isso sim eu estou convencido. Pastor, mas aqui às vezes põe em dúvida se está, não está. Tranquilo, deixa, porque se não está, o mesmo também tira. Acomodando o espiritual ao espiritual. Aí tem fracassado todos os institutos, todos os seminários de teologia, não sabem acomodar o espiritual ao espiritual. Busque a regra de fé de cada denominação, para que você veja que a carne está aí, a carne está presente, rudimentos da rotina, da doutrina de Cristo. Por que chamam os rudimentos da doutrina de Cristo? Porque os rudimentos da doutrina de Cristo foram feitos para a carne. Porque todavia não havia morrido. Quando ressuscitou, então já não se acomodava o espiritual ao carnal. Então Paulo disse, veja, tem que deixar esses rudimentos. Tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, porque Cristo foi servo da circuncisão, viveu debaixo da lei, e esses rudimentos eram para a carne. Mas uma vez que ressuscitou, há que acomodar o espiritual ao espiritual, com a medida da regra que Deus dá. Disso. Isso é com os crentes. Pastor, e o que fazemos com os nossos familiares? Irmão, eles estão lameados. Você sabe o que é lameados? Olha, você sabe que eu às vezes eu, olha, com a minha família, já não posso mais tratar. Um se explica por aqui e se escapa por lá. E de momento crê que os tem por aqui e te sai por ali com outra estupidez. Caramba, que às vezes, caramba, essa gente, mas não pensam. E às vezes irmão, lembra que somos abençoados? Sim, é verdade que somos abençoados. Não, porque veja que Paulo, que isso, sim, tu sabes, mas aqui é Apocalipse. E de momento,
Mas é que, olha, isso são coisas da circuncisão, estamos na incircuncisão. Então te acomodas porque estão atolados de religião. Estão no inferno do desconhecimento. Não conhecem. Tremem os fundamentos da terra. Eu disse, vós sois deuses, mas por quê? Se trata como um pedaço de carne, vivem apegados aos costumes dos povos, ao costume de seus avós, de sua família. Mas, irmãos, eu estou até aqui disso, cansado de carne. Você está cansado da carne? Às vezes nem quero já perder tempo. Eu trato de salvá-los, mas não trata de salvar os crentes. Mas chega um momento que Deus diz, não jogue pérola aos porcos. Você fala pérola, essa gente estão encharcados, são porcos, atolados, cheios de terra, cheios de lama, não sabem falar, não sabem julgar. Dão pena. Por isso Paulo disse, lavai-vos com água pura, limpai-vos com água pura, a água pura da graça, mas eles não entendem isso. E esses são os que não têm religião, porque os protestantes, os católicos, todo tipo de cristão é pior, porque essa gente está em anátema, essa gente está em maldição, essa gente faz afronta ao Espírito de graça, e esses estão pior. Eu estou falando com os que não têm religião, que estão atolados na cegueira espiritual. Atolados, mas estão melhor do que os chamados cristãos, porque esses são piores, esses são blasfemos, esses todos os domingos pegam o sangue de Cristo e o pisam com gosto e gana. Lá todos esses pastores estão de condenar. Como Paulo disse a Pedro, você está de condenar, Pedro, e todos os teus amiguinhos estão de condenar. Porque não entendem se foram longe da medida de Deus. Fora da medida que Deus usa. Estão dormindo. Não entendem. Porque Deus trata com os crentes. Então também trata com os que todavia não creram, porque são escolhidos e não sabem. Há uma medida. E todo pastor desse ministério tem que entender isso. Aqui você não pode trazer suas próprias ferramentas. Nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e argumentos e tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é a regra que Deus tem dado para uma igreja ataviada, uma igreja pura, uma igreja reinando em vida, uma igreja que vai transformar o mundo por todas as nações. Isso é assim. Os pastores que não entendem essa regra, essa medida, se estão conosco, usemos fora de nós, porque aqui não há acepção de pessoas. Aqui Deus te chama e te diz, olha, esta é a minha medida, não seja a tua. Esta é a medida que eu uso para tratar com minha igreja. Paulo a tinha. Veja o que diz Paulo, diz, olha, nós temos chegado a vocês, mas não temos chegado assim em carne, com justiça própria e com sabedoria humana, não. Nós chegamos a vocês com a medida de Deus, com a regra que Deus usa para medir a sua igreja, que é a ver santa, que é a ver santificada, a ver perfeita, é a ver completa, não a conhece em carne. E o que viola essa medida não cabe nesse ministério. E isso aperta. Como dizem em Porto Rico, isto pica e se estende, e segue picando. Sim, porque isso é, irmão, olha, essa é a alternativa para o mundo que anda turbado. Deus necessita bons soldados. Soldados que estejam cientes das direções para ganhar uma batalha.